Eu acho que os irmãos vão concordar comigo que todos nós ficamos muito admirados com o modo como Jeová criou as coisas. E nós talvez podemos pensar em muitas coisas que Jeová criou que nós ficamos muito admirados. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma característica que às vezes passa despercebido. Acompanhe comigo, por favor, o texto de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Note o versículo 11 e 12. Gênesis 1, 11 e 12 diz: Então Deus disse: Que a terra faça brotar relva, plantas que deem sementes e árvores frutíferas segundo as suas espécies, que deem frutos com sementes. E assim se deu. A terra começou a produzir relva, plantas que davam semente e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Deus viu então que era bom. Então Jeová criou um padrão aqui, que tudo que ia se reproduzir ia continuar na mesma espécie, ou mesmo tipo. Um outro caso foi quando ele criou os animais. Só como exemplo, note o versículo 24 e 25. Diz ali que, então Deus disse, que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens da terra, segundo as suas espécies. E assim se deu. Deus fez os animais selvagens da terra segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os animais rasteiros segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Então esse foi por assim dizer a engenharia de Jeová na criação. Os animais, as plantas iam seguir a sua espécie, iam se reproduzir e continuar aquela espécie. Óbvio que dentro de uma espécie, o tipo de animais, poderiam existir mudanças. E a gente pode ver um caso muito simples, talvez em nossa própria casa. Talvez os irmãos tenham um cachorrinho, um gato, e eles têm estilos diferentes, ou raças, por assim dizer. Jeová criou as espécies com esse tipo de alteração. Mas não acontece de uma espécie poder se reproduzir com outra. Então é por isso que os irmãos podem ter segurança que, por exemplo, se tiver um gato e uma gata ou um cachorro, a natureza não vai permitir que eles se reproduzam. Jeová criou com que as espécies continuem as mesmas. E isso se tornou uma grande vantagem para o ser humano. Já pensou? O ser humano, ele, tendo isso em mente, esse padrão, consegue, por exemplo, criar seus animais sabendo que a espécie sempre vai continuar sendo a mesma. Ou sua plantação, ele sempre vai saber que se plantar arroz, ele vai colher arroz, não vai colher outro tipo de semente, não vai se alterar. Embora ele possa escolher talvez uma raça, um tipo diferente de planta ou de animal, específico para aquela região, ou enfim, para aquele objetivo. Mas sempre vai continuar sendo a mesma. Mas agora os irmãos talvez estejam se perguntando, mas tá, vamos falar de criação agora aqui? Então nós vamos falar de criação, já parei por aqui. Mas só para os irmãos terem essa ideia, Jeová criou um padrão muito interessante na natureza que às vezes passa despercebido. E que o que nós plantamos nós vamos ceifar ou colher. Esse é um padrão que Jeová definiu. E muitos escritores da Bíblia usaram esse padrão da natureza para nos ensinar muitas lições. Por exemplo, Salomão usou essa ideia em seus provérbios, o próprio Jesus citou essa ideia também nos seus ensinamentos. Outro que falou sobre isso foi o apóstolo Paulo. Paulo escreveu várias cartas na Bíblia. E a respeito de uma coisa que ele escreveu no livro de Gálatas, que nós vamos falar nesse discurso. E eu convido os irmãos a acompanharem comigo. Está aqui em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8 diz: Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Porque aquele que semeia visando sua carne, colherá da carne destruição. Mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Então vemos aqui que Paulo usou essa ideia para nos ensinar uma lição. Que nós vamos plantar, nós vamos colher. Se nós plantarmos segundo a carne, nós vamos colher destruição. Mas se nós plantarmos segundo o Espírito, vamos colher vida eterna. Uma coisa muito boa, não é verdade? E nós podemos ver em nossa volta que isso realmente é verdade. Quando nós plantamos algo ruim, nós vamos colher algo ruim. Um exemplo bem simples que eu vou citar para os irmãos vão concordar comigo. Uma pessoa que não se preocupa talvez com a sua saúde, que ficou por décadas talvez tendo o mau hábito do fumo. Será que ela vai ter uma boa saúde no final da sua vida? Com certeza não. Talvez ela vai ter uma doença grave, uma complicação da saúde, não é verdade? Ou pense, por exemplo, na seguinte situação. Uma família
os pais não cuidam muito bem dos seus filhos, deixam, como a gente costuma dizer, né? Deixam eles largados, não cuidam mesmo. Será que esse filho vai se tornar uma pessoa responsável, madura? É bem difícil que isso aconteça, né? Então nós vemos à nossa volta as consequências disso, de plantarmos coisas ruins e colhermos coisas ruins. Agora uma pergunta para cada um de nós. Você acredita realmente que o que nós plantamos nós vamos colher na nossa vida, assim, nas nossas decisões? Será que a sua vida, as coisas que você decide, seu estilo de vida, aquilo que você decide com relação à recreação, modo de se vestir, reflete isso que você está plantando segundo o Espírito para ganhar a vida eterna? Então é bom nós pensarmos nisso, porque do contrário, se nós plantarmos segundo a carne, lembra que o texto falou aqui? Que a gente vai colher destruição. Isso é uma coisa muito séria e ruim, não é verdade? Bom, mas eu falei aqui que a gente está falando a respeito dos Gálatas, não é? Estamos lendo o livro de Gálatas, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Por que será que ele precisou escrever essa carta aos Gálatas? Vamos falar um pouquinho sobre o contexto do que a gente acabou de ler aqui? Então aconteceu o seguinte, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, passou por várias cidades. E uma delas, pelo menos na sua segunda viagem missionária, foi na Galácia, então os Gálatas, né? Uma região em que ele passou. E ele, por assim dizer, era como se fosse um viajante, ou ele passava de congregação em congregação para fortalecer elas. Os irmãos já conseguem ver uma relação com os nossos dias? Tem alguma coisa parecida? Tem, né? Então guardem isso aí, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. Lá na Galácia ele encontrou irmãos muito amorosos mesmos. Tanto é que a própria Bíblia fala que essa viagem missionária que Paulo fez resultou em as congregações serem fortificadas, crescerem e até surgirem novas congregações. O livro de Atos, capítulo 13, versículo 14, também 13, 14 e 16, fala a respeito especificamente dessas viagens que Paulo fez. E mais especificamente ali no capítulo 16, versículo 5, diz que as congregações eram fortalecidas na fé e cresciam a cada dia. Então é óbvio nós pensarmos que os irmãos amavam Paulo e receberam muito bem, e o contrário também é verdade. Paulo se preocupava muito com aquelas congregações. Ele amava aqueles irmãos. Só que aconteceu que, claro, ele saiu daquela cidade, ele continuou sua viagem missionária, e provavelmente lá em Corinto ele teve que escrever essa carta. Sabe por quê? Ele começou a ouvir alguns relatos preocupantes. Ele ouviu falar que lá entre os Gálatas estavam surgindo os chamados judaizantes. Já ouviu falar o que é um judaizante? Um pouquinho difícil essa palavra, né? Diferente. Os judaizantes eram instrutores que surgiram lá entre os cristãos e que começaram a pregar coisas que não estavam corretas. Mais especificamente falando, os judaizantes eles diziam que Paulo não foi designado por Jesus para fortalecer as congregações, para ensinar. Então desacreditavam Paulo. Outra coisa que os judaizantes falavam para os cristãos é que os cristãos não precisavam, aliás, eles precisavam cumprir a lei dos judeus. Que eles precisavam continuar, por exemplo, seguindo aquela lei da circuncisão e outras leis específicas que eles estavam acostumados antes de conhecer o cristianismo. Então, já viu um problema, né? Consegue ver alguma relação com os nossos dias? Será que dá para perceber, talvez, alguns irmãos que, infelizmente, têm uma atitude assim, né? O que o irmão fala lá na frente, não preciso prestar atenção. Dá para perceber isso? Ou talvez aquela atitude de assim, não, mas a gente talvez tem que fazer uma regra específica para fazer o que é correto. Mas tem uma coisa interessante por trás do que os judaizantes pregavam. Eles diziam que tinham que cumprir a lei, na verdade, porque eles tinham medo da perseguição. Os judeus, eles perseguiam os cristãos, não gostavam deles. Então, para parecer, por assim dizer, né, para parecer que os cristãos eram mais normais, eram parecidos com os judeus, então eles pregavam isso, que tinham que continuar cumprindo a lei, para ser, por assim dizer, né, de uma certa maneira, mais aceitável para os judeus. Consegue perceber talvez essa atitude também nos nossos dias, de irmãos que talvez queiram parecer mais aceitáveis para o mundo? Então, guarda essa informação também, que daqui a pouquinho a gente vai conversar a respeito disso. E tem uma outra coisa. Os Gálatas, eles tanto eram cristãos, eram nossos irmãos, acreditavam nas mesmas coisas que nós. Mas também eles tinham uma característica que não era muito boa. A cultura deles, eles vinham de muitas formações. Lá tinha judeus, não judeus, irmãos que eram judeus, outros que não eram judeus, tinham uma outra forma de religião, tinham também celtas. Então você vê que era uma cultura misturada. E também eles tinham uma característica que se tornou ruim. Eles eram muito volúveis, eles eram, por assim dizer, fáceis de convencer.
Talvez porque não tinha uma consciência treinada o suficiente. Consegue ver uma relação com hoje? Será que alguém hoje é possível irmãos serem, por assim dizer, fáceis de convencer por não ter a consciência treinada pela Bíblia? Então também guarda essa informação. Então nós vemos aí um problema armado, não é? Os Gálatas eram fáceis de convencer e tinha os judaizantes que estavam começando a causar problema. Então era, por assim dizer, o fogo e a lenha pronta ali para causar um incêndio. Por isso então que Paulo escreveu para eles. Essa carta de Paulo tinha dois objetivos principais. Incentivar os Gálatas a se libertarem da escravidão à lei, deixar claro para eles, não precisa continuar cumprindo a lei de Moisés. Mas, ao mesmo tempo, não ir ao outro extremo. Não pensar que não existe restrição alguma. Porque ambas essas atitudes, ter uma lei específica, que talvez não exista mais na Bíblia, que não precisamos cumprir, e também pensar que tá tudo bem, pode fazer qualquer coisa, essas duas atitudes são buscar visando semear buscando a carne, visando a carne. Isso vai levar à destruição. Ele incentivou os irmãos lá a fazer o oposto, a semear visando o Espírito, porque o que o homem semear, isso vai ceifar. E é por isso que então, nós devemos prestar atenção no que ele aconselhou para eles. Lembra que eu falei várias características similares entre eles e nós? E os conselhos que ele deu para eles servem para nós também. Vamos falar um pouquinho mais a respeito dos problemas específicos que eles estavam enfrentando? Lembra que eu falei que os judaizantes estavam tentando influenciar os irmãos a continuarem cumprindo a lei? Uma dessas leis é aquela polêmica, lembra, da circuncisão? Notem comigo, por favor, Gálatas capítulo 5. É um capítulo antes do que a gente estava lendo antes. Gálatas capítulo 5. E o versículo 4. Olha o alerta que ele deu então para os Gálatas, que Paulo falou. Bem forte. Vocês, que tentam ser declarados justos por meio de lei, estão separados de Cristo. Excluíram-se da bondade imerecida dele. Então, notou que sério isso? Aqueles que continuavam a seguir a lei, estavam separados de Cristo. Mas hoje nós não temos mais a lei da circuncisão, então qual é o problema? Será que hoje nós podemos identificar que alguns irmãos criam leis? Será que talvez na congregação haja alguém que tenha a tendência de ser extremista com alguns conceitos, por exemplo, no modo correto de se arrumar, na alimentação, tratamentos médicos, conduta com parentes, música, recreação? Já ouviu falar de algum irmão que fez uma lei, que definiu essa lei que não está na Bíblia? Então a gente tem que prestar atenção nisso, não ser extremista. Se uma lei, uma regra pessoal que nós temos assim, não existe uma lei na Bíblia específica e não fere nenhum princípio bíblico, então ou é uma questão de consciência, ou é simplesmente uma decisão. Não podemos criar leis. Só um exemplo bem simples, eu nunca vi, eu vou só citar porque é um exemplo bem simplesinho mesmo. Mas imagina a seguinte situação, você chega no serviço de campo e o dirigente do serviço de campo diz assim, olha, então agora a regra é a seguinte, todos têm que ir de gravata no serviço de campo. Se achar estranho, é estranho mesmo, né? Porque a gente está acostumado a não ir de gravata, e a Bíblia não fala, não é específica a respeito desse assunto. Então esse é um caso, um exemplo bem simples que eu usei aqui, mas é um caso, criar uma lei que não existe base na Bíblia. É óbvio que os irmãos podem imaginar outras coisas, né? Como eu falei aqui, vestimenta, alimentação. Criou uma regra que não existe na Bíblia, então é muito perigoso. Isso é buscar os desejos da carne. Isso é semear visando a carne. Mas também o oposto é muito perigoso. É quando nós pensamos que, já que não tem uma lei específica na Bíblia, então tá, posso fazer, sem problema nenhum. Olha esse conceito aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 13. E podem manter a Bíblia aberta nesse capítulo, que a gente vai ver vários textos aqui. Então, o versículo 13 do capítulo 5 de Gálatas diz, vocês foram chamados à liberdade, irmãos. Somente não usem essa liberdade como uma oportunidade para buscar os desejos da carne. Ao contrário, por meio do amor, trabalhem como escravos uns para os outros. Então, notou o conselho aqui? Os irmãos não podem também... Nós temos liberdade de fazer escolhas, decisões pessoais e até de consciência. Mas nós não podemos usar, como diz o texto aqui, essa liberdade como uma oportunidade para buscar os desejos da carne. E nós estamos, assim como os Gálatas, nós estamos cercados de pessoas que têm baixa moral, que não seguem regras de moral. E nós podemos ser influenciados. O mundo gosta de entretenimento que promove a violência, um conceito errado sobre o casamento, excessos no beber,
linguagem obscena. Então, será que, por assim dizer, para parecer mais amigável para o mundo, será que nós não estamos tendendo a ter esse tipo de atitude? Isso é muito perigoso. Porque, às vezes, uma decisão que nós tomamos não tem uma regra específica na Bíblia, mas como nós temos a liberdade de escolher, podemos tomar a decisão errada e buscar os desejos da carne. É aquele pensamento assim, já que não tem uma regra, então eu posso fazer. Ou é uma questão de consciência, então está tudo bem. Então não é assim, nós não podemos pensar nisso. E é muito fácil nós adotarmos esse conceito com coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, nossas escolhas de recreação, música, ou a nossa conduta, nosso modo de se arrumar. Então devemos prestar atenção nisso. Será que essa decisão que eu estou tomando está visando o espírito ou estou semeando segundo a carne? Lembra para onde que vai? Se nós semearmos segundo a carne, para onde que nós vamos? Vamos ser destruídos. Leva à destruição. É preciso nós regularmos nosso modo de pensar e nossa conduta com o amor. Olha o versículo 14 e 15, é a continuação do que a gente leu agora. 14 e 15 diz: Pois a lei inteira se cumpre num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Se vocês, porém, continuarem mordendo e devorando uns aos outros, cuidado para não serem destruídos uns pelos outros. Nota o versículo 26, é o último desse capítulo. Não nos tornemos presunçosos, atiçando competição uns contra os outros, invejando uns aos outros. Esse é outro perigo, de nós termos divisões ou brigas até mesmo com nossos irmãos. Então não é só também a conduta ou o modo como nós parecemos para o mundo, como nós tratamos nossos irmãos. Desconsiderar a lei do amor pode induzir nós a ter ódio pelos nossos irmãos, brigarmos mesmo. Você guarda rancor, alimenta a ira? Quando chega de noite e você fica remoendo aquilo que aconteceu com o seu irmão que você não gostou muito, você perde o sono? Talvez até perca um pouquinho de sono, né? Mas será que a gente fica alimentando ira contra os nossos irmãos? Isso é bem perigoso. Isso é semear segundo a carne. Vai nos levar à destruição. Nós devemos ser governados pela lei do amor. Mas então, como que nós podemos semear segundo o Espírito? Como que nós então podemos buscar a vida eterna e evitar esse tipo de conduta? É se nós seguirmos a lei do amor. Amor, essa é a qualidade principal. Outra coisa que vai nos ajudar é a fé e o Espírito Santo. Isso vai nos ajudar a semear visando o Espírito. Note, por favor, o versículo 6. Ali diz: Pois em união com Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão são de valor algum, mas sim a fé que age por meio do amor. Então a fé que fala nesse texto aqui, ela deve agir em nossa vida. Deve ser o ponto principal da nossa vida. Precisamos continuar buscando o Espírito, agindo em harmonia com os seus modos e orientações. Ficou na dúvida? Se você está para tomar uma decisão ou fazer alguma coisa, ficou na dúvida, se pergunta: o que eu vou fazer, o que eu estou pensando em fazer? É visando o Espírito ou visando a carne? Semeando segundo a carne. E a resposta pode ser algo muito diferente do que a gente gostaria de fazer, o que a gente pensa que é certo. Pode ser algo contrário, uma coisa que a gente não está disposto a fazer. Mas a gente vai ter que fazer para semear segundo o Espírito. Semear visando o Espírito e exercer corretamente a liberdade cristã resulta em bênçãos. É uma coisa muito boa. Note o contraste. Vamos ver o contraste entre semear segundo a carne e semear segundo o Espírito, conforme esse livro de Gálatas. Note o versículo 19 a 21. Diz ali que... 5, 19 a 21. As obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúme, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, os irmãos viram várias coisas aqui que diz que são obras da carne. Se fizermos esse tipo de coisa, estaremos semeando segundo a carne. E que sério que é, né? Nós vamos perder o reino de Deus, não vamos herdar o reino de Deus. Significa a nossa destruição. Por isso nós temos que evitar todas essas coisas aqui. Olha o contraste agora. Se nós semearmos segundo o Espírito, o que nós vamos ganhar? Agora a continuação, versículo 22 a 25. Por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei.
Além disso, os que pertencem a Cristo Jesus pregaram na estaca a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos por Espírito, continuemos também andando de acordo com o Espírito. Então, se nós praticarmos essas características do fruto do Espírito, todas elas, nós vamos estar buscando, semeando segundo o Espírito, para conseguir alcançar a vida eterna. Que bênção maravilhosa, não é? Viver para sempre, por fazer isso. Irmãos, fazer o que é certo, cumprir essas qualidades aqui, não é uma coisa fácil, exige esforço. E é um assunto entre nós e Jeová. Mas todos nós precisamos ser honestos com nós mesmos, se nós estamos semeando segundo a carne ou segundo o Espírito. Então, como eu falei, o amor ele precisa ser o principal para nós podermos semear segundo o Espírito. O amor ele tem que ser uma força real, não apenas uma coisa bonita que a gente talvez ouve aqui na reunião, a gente até ouve na música, em filmes, não é um conceito abstrato. O amor é algo que a gente pratica no dia a dia, com nossos irmãos, com outras pessoas. Por exemplo, um modo de nós mostrarmos amor e, assim, estarmos semeando segundo o Espírito, é manifestarmos esse amor cuidando das necessidades dos nossos irmãos. Olha o conselho que foi dado aqui no capítulo 6, no versículo 1 de Gálatas, 6:1. Irmãos, mesmo que um homem sem perceber dê um passo em falso, vocês que têm qualificações espirituais, tentem reajustar esse homem no espírito de brandura. Mas olhe cada um para si mesmo, para que não seja tentado também. Então, muitas vezes pode ser que nós estejamos fazendo uma coisa que não é tão certa assim, e vem um irmão com qualificações espirituais, um ancião, alguém que toma a dianteira na congregação, para nos dar um conselho amoroso, uma dica. Será que nós pensamos assim, mas esse irmão está se intrometendo na minha vida, está se metendo, ele está cuidando da minha vida, não quero isso. Na verdade, os anciãos eles cuidam mesmo de nós, é a função deles, cuidar das ovelhas de Jeová. Então nós não devemos pensar que eles estão se intrometendo na nossa vida, querendo o nosso pior. E pode ser que um conselho realmente na hora não seja uma coisa muito boa de ouvir. Eu sei que é assim, todos nós sabemos. Um conselho talvez não seja uma coisa boa na hora, mas depois ele produz um fruto excelente. Então pense nisso, no resultado do conselho que você está recebendo. Isso é cumprir esse texto. Está dando um passo em falso? O irmão vai lá te ajudar. Um irmão com qualificações espirituais. Mas é só os anciãos que podem ajudar? Não, todos nós podemos. Se você vê que o irmão está fazendo uma coisa que não é tão certa assim, que não é muito legal, que não está de acordo com a Bíblia, ajuda ele também. Peça para ele buscar ajuda dos anciãos, ou dá conselhos para ele também. É óbvio que isso não significa nós pensarmos que nós somos superiores a outros. Na verdade, todos nós somos irmãos, e todos nós passamos por problemas e dificuldades. E nós devemos reconhecer isso. Outra coisa que nós podemos fazer é o que diz o versículo 2. Continuem levando os fardos uns dos outros, e dessa maneira vocês cumprirão a lei do Cristo. Como que nós podemos levar os fardos uns dos outros? Talvez a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala sobre esse texto é, assim, ir lá ajudar aquele irmão, a alguma coisa que ele precisa fazer fisicamente mesmo, né? Ir lá na casa dele, fazer alguma coisa por ele. E realmente está certo, a gente tem que ajudar os irmãos mesmo. Mas talvez carregar o fardo dos nossos irmãos, carregar o fardo dos uns dos outros, muitas vezes significa apenas ouvir nosso irmão. Dar atenção. A melhor coisa que nós podemos fazer para os nossos irmãos é dar nosso tempo para eles. Então talvez pense nisso. Mostrar amor, semear segundo o Espírito envolve mostrar amor. E uma característica é isso. É dar de nós para os nossos irmãos. Levar os fardos uns dos outros. Isso vai nos ajudar a semear segundo o Espírito. E, novamente, não podemos pensar que nós somos superiores a outros irmãos. Olha o versículo 13, ele é bem realista. Pois se alguém acha que é alguma coisa, quando não é nada, está enganando a si mesmo. Então pense nisso, todos nós estamos na mesma situação. Somos humanos imperfeitos, somos irmãos, enfrentamos problemas todos nós. Não podemos pensar que somos superiores aos outros. No final das contas, olha o que o versículo 5 diz. Pois cada um levará a sua própria carga. Então devemos pensar nisso. Outra maneira de nós mostrarmos nosso amor e assim semearmos segundo o Espírito é por mostrar generosidade. Olha o versículo 6. Além disso, todo aquele a quem a palavra estiver sendo ensinada, partilhe todas as coisas boas com quem lhe ensina. Consegue pensar numa maneira que nós podemos cumprir esse texto? Diz aqui, partilhe todas as coisas boas com quem lhe ensina. Tem alguma oportunidade que nós podemos mostrar hospitalidade para com outros, para, por assim dizer, quem nos ensina? Lembra que eu falei bem no começo do discurso? Os Gálatas fizeram isso, tinham amor por Paulo, que visitou aquela congregação.
Uma boa oportunidade de nós cumprirmos esse texto é por sermos hospitaleiros com aqueles irmãos que vêm visitar nossa congregação, por exemplo, superintendentes. Não é? A gente pode mostrar hospitalidade para com eles. É aqueles que nos ensinam, que nos fortificam. Então é uma maneira também de mostrarmos nosso amor. Outra maneira de nós mostrarmos amor não é só com nossos irmãos. Olha o versículo 9 e 10. Assim, não desistamos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido, se não desanimarmos. Então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas, especialmente, aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, aqui o texto fala que nós devemos fazer o bem a todos. Todos incluem não só os irmãos, as pessoas lá fora também. Como que nós podemos mostrar amor pelas pessoas lá fora? Existem várias maneiras, né? Mas uma principal que o irmão consegue lembrar, qual que é? Através da nossa pregação. Então, se nós nos empenharmos em pregar as pessoas, dar testemunho para elas, tornar possível as boas novas chegarem até elas, então nós vamos estar cumprindo também, semeando segundo o Espírito, mostrando amor por elas. Então, irmãos, agora fazendo uma pergunta pessoal para cada um, né? Pense o seguinte, será que eu estou dando prioridade a essa atividade de mostrar amor para nossos irmãos, para outras pessoas? Será que eu me interesso por nossos irmãos? Será que eu dou prioridade para ir no serviço de campo, para dirigir estudos? Se nós estivermos fazendo isso, estamos semeando segundo o Espírito. E, finalmente, irmãos, nós não podemos pensar que... nós não podemos deixar que a perseguição ou ameaças nos detenham. Lembra que eu falei lá no começo dos judaizantes? Por que eles pregavam que tinha que cumprir a lei? Para que os irmãos se tornassem mais, por assim dizer, aceitáveis aos judeus que estavam perseguindo eles. Para fugir da perseguição. Então nós não podemos ter essa atitude, ficar pensando, eu vou ser perseguido, as pessoas vão ficar rindo de mim, então eu vou mostrar que eu sou normal para o mundo. Não devemos ter essa atitude. Olha só o conselho forte dado aqui no versículo 12. Olha, diz ali, 6:12 de Gálatas. Aqueles que querem causar uma boa impressão segundo padrões humanos são os que tentam obrigar vocês a ser circuncidados. E eles fazem isso só para não serem perseguidos por causa da estaca do Cristo. Então, eles queriam criar leis, especificamente sobre a circuncisão, para se tornar mais agradáveis ao mundo. Precisamos estar atentos à possibilidade de desenvolvermos esse conceito, de queremos ser mais amigáveis para o mundo. Aí nós poderíamos, em coisas pequenas, lembra aquelas decisões que eu falei? Recreação, vestimenta. A gente poderia, talvez, escolher coisas que estariam buscando a carne, que estariam semeando a carne, nossas decisões. Então, devemos prestar atenção nessas coisas pequenas. Pergunte-se o seguinte, será que eu estou ajustando o meu proceder para ganhar outros com as boas novas? Ou eu realmente estou fazendo isso porque quero ter a aprovação e aceitação do mundo? Então, é uma coisa boa para nós pensarmos. E olha só que interessante o versículo 17. Diz, de agora em diante, que ninguém me cause dificuldades, pois trago no corpo as marcas de um escravo de Jesus. Esse texto mostra que é bem possível que Paulo tivesse realmente marcas no corpo. Ele tivesse marcas mesmo, por ter sido perseguido. Então, isso mostra para nós que nós podemos sofrer mesmo por fazer o que é correto. Pode ser que a gente sofra, mas nós devemos ter essa atitude de Paulo, estarmos dispostos a isso. Você, tem certeza que sua vida gira em torno de coisas espirituais? O que nós estamos semeando hoje? Será que a nossa preocupação primária é com a nossa carne ou com o Espírito? Nós podemos ter certeza que se nós estivermos semeando segundo o Espírito, nós vamos ser muito bem recompensados. Novamente, se os irmãos desejarem, vamos ver o versículo 7 a 9. A gente já leu, mas vamos ler novamente. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Porque aquele que semeia visando a sua carne, colherá da carne destruição. Mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Assim, não desistamos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido, se não desanimarmos. Diferente dos Gálatas, a nossa recompensa está muito próxima. Pensa, para eles estava muito longe, para nós está tão pertinho. Já pensou nós agora, na última etapa desse velho mundo, desanimarmos? Começarmos a semear segundo a carne. O que nós vamos perder? A vida eterna. Então, é hora de reexaminarmos nosso próprio modo de pensar e o nosso proceder.
e vemos se nós podemos semear mais plenamente visando o Espírito. Logo poderemos nos deleitar com o resultado, ceifando então a vida eterna.